Hoje, a gente mergulha em um dos textos mais examinados e eu diria revolucionários da história, o Sermão da Montanha, lá do Evangelho de Mateus. Muitos o veem como o grande manifesto de Jesus, sabe? O resumo mais denso e direto de toda a sua mensagem ética e espiritual. É a visão dele para um novo tipo de humanidade. E é justamente por ser tão denso que ele gera a nossa questão central de hoje. Esse sermão, ele deve ser lido como um manual prático, literal, um projeto que é de fato alcançável para a nossa vida cotidiana? Ou seria, na verdade, uma declaração de ideais tão elevados, tão absolutos, que a função principal dele é outra? Exato. A discussão que o material propõe é sobre a aplicabilidade. A minha posição é que o Sermão da Montanha é um projeto radical, sim, mas eminentemente prático para uma vida transformada. Ele descreve uma justiça que começa no coração e, inevitavelmente, se manifesta em ações que podem mudar o mundo. E eu vou defender uma perspectiva um pouco diferente, que as exigências do sermão são tão extremas, tão perfeccionistas, que ele funciona menos como um mapa e mais como um espelho. Um espelho que revela as nossas falhas morais e a nossa incapacidade de atingir o padrão divino, apontando para uma necessidade que vai muito além do nosso próprio esforço. Sabe, o que sempre me fascinou no sermão é como ele vira a lógica da religião de cabeça para baixo. Ele começa com as bem-aventuranças, né? Que não são mandamentos, né? São descrições de um estado de ser. Bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os puros de coração. O foco está no caráter, na fonte de onde as ações brotam. Aí Jesus diz que a justiça dos seguidores dele deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. E é crucial entender o que isso significava para a audiência da época. Os fariseus eram os modelos de retidão, obcecados com a obediência minuciosa externa da lei. Jesus está dizendo, isso não é suficiente. Ele não está adicionando mais regras, ele está mudando o jogo. Ele internaliza os mandamentos. A raiva se torna tão séria quanto o assassinato, a cobiça no coração é equiparada ao adultério. Não é sobre o que você faz, mas sobre quem você se torna. E essa transformação interna tem um efeito externo prático. Sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal e luz. São inúteis se não impactam o ambiente. Portanto, para mim, é um manual para uma comunidade viver de forma diferente e, com isso, transformar a sociedade. Você fala de um manual prático, mas quando eu leio o texto, a sensação que eu tenho é outra. É a de ser esmagado por um padrão impossível. A natureza dele é radical, é absolutista. Você menciona a internalização da lei, mas eu vejo o resultado oposto disso. Ao levar a lei a esse extremo, o texto não a torna mais prática, ele a torna, na verdade, inalcançável. Pense nos exemplos hiperbólicos, que não podem ser interpretados literalmente. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Ninguém defende a automutilação. É uma linguagem de choque para mostrar a seriedade do pecado. E o mesmo vale para as instruções sociais. Como uma sociedade poderia funcionar com base no mandamento não resistais ao perverso ou dá a quem te pedir? Isso seria um convite ao caos, à exploração, à desintegração social. E o sermão se encerra com o padrão final, o cume da montanha. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso não é uma meta de autoajuda, é um padrão divino, inatingível para seres humanos. Isso me sugere que o propósito não é nos dar uma lista de tarefas, mas nos confrontar com a perfeição de Deus para que a gente reconheça a nossa própria imperfeição e busque ajuda externa, a graça. Eu me empenho porque esse padrão parece esmagador, mas vamos olhar para a afirmação central de Jesus sobre a lei. Em Mateus 5,17, ele é explícito. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. A palavra cumprir aqui é a chave. Para mim, não significa elevar a um padrão impossível para que todo mundo desista. Significa preencher, completar, levar a lei à sua intenção original, mais profunda. O sermão é o desdobramento do que significa viver o espírito da lei, não só a sua letra.
É um chamado para ser a personificação da justiça, não só um seguidor de regras. E a conclusão do sermão reforça essa ideia de aplicabilidade de forma inequívoca. A parábola dos dois construtores é sobre isso. O homem sábio é aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. A casa dele fica firme. A distinção final não é entre quem entende e quem não entende, mas entre quem faz e quem não faz. Isso soa como um chamado à ação, não um convite à contemplação de um ideal impossível. Mas essa prática que você menciona é baseada num padrão que, realisticamente, ninguém alcança. Ao levar a lei ao seu extremo, proibindo a raiva injustificada, não só o assassinato ele torna todos, sem exceção, culpados. Quem pode honestamente dizer que nunca sentiu raiva do seu irmão? Como isso pode ser um dia prático se todos nós já falhamos no primeiro passo? Isso serve mais como um diagnóstico universal da condição humana do que como um tratamento que nós possamos aplicar a nós mesmos. A própria estrutura do sermão aponta para essa realidade de falha. Bem no centro do discurso, a gente tem a oração modelo, o Pai Nosso, que contém a petição: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A necessidade de pedir perdão diariamente está embutida no próprio manual de instruções. Isso sugere que a falha não é apenas possível, ela é esperada. Certo? Mas a necessidade de perdão não anula o chamado à prática. Pelo contrário, mostra que se trata de um caminho, de um processo, não de um estado perfeito e instantâneo. Ninguém se torna um mestre em uma habilidade complexa da noite para o dia. A questão não é ser perfeito imediatamente, mas orientar a vida inteira nessa direção. Na visão que o sermão apresenta, a lei deixa de ser uma cerca elétrica para nos manter longe do erro e se torna um horizonte para o qual a gente caminha. O perdão é o que nos permite levantar e continuar caminhando cada vez que tropeçamos. Sem a prática, o pedido de perdão se torna vazio. E sem o perdão, a busca pela prática se torna um fardo esmagador. As duas coisas trabalham juntas. A praticidade está precisamente em seguir essa direção, em construir a vida sobre essa rocha, de colocar os ensinamentos em prática, mesmo que de forma imperfeita. Eu já vejo essa rocha de forma diferente. Vejo-a não como o nosso esforço de praticar, mas como o reconhecimento da verdade do que Jesus está dizendo, inclusive a verdade sobre a nossa própria condição. O horizonte que você descreve parece se afastar à medida que a gente caminha na direção dele. Quanto mais tentamos ser puros de coração, mais percebemos as impurezas que moram lá dentro. A função da lei, elevada a esse grau de perfeição, parece ser menos guiar nossos passos e mais nos fazer perceber que precisamos de um veículo diferente para a jornada, não apenas de sapatos melhores. A lei, em sua forma mais plena, se torna o que o apóstolo Paulo mais tarde descreveria como um tutor, um aio, algo que nos mostra nossa condição e nos conduz a uma solução que está fora de nós mesmos. Ela cria a sede que só a graça pode saciar. Vamos levar isso para o campo mais concreto, então. Peguemos o ponto que você levantou sobre a ordem social e o amor aos inimigos. Os preceitos de oferecer a outra face e amai os vossos inimigos são o ápice dessa ética. Você os descreve como desastrosos para a política pública. Eu concordo plenamente que este não é um manual de política externa para o Estado brasileiro ou qualquer outro. Mas o texto não se dirige a um Estado, ele se dirige a uma comunidade que vive sob a lógica do reino dos céus. E para essa comunidade, oferecer a outra face não é passividade, é uma tática de poder, é uma espécie de jiu-jitsu moral. Ao se recusar a retaliar da mesma forma, você não está perdendo a luta, você está mudando as regras do jogo. Você força o agressor a confrontar a própria brutalidade e a sua humanidade, quebrando o ciclo de violência. É uma estratégia de poder, não de fraqueza. Essa ideia de jiu-jitsu moral é poderosa, mas me parece perigosamente idealista. Ela pressupõe um agressor com uma consciência que pode ser despertada. Funciona, talvez, num cenário 1 a 1 entre indivíduos.
Mas como essa tática se aplica quando o inimigo não é um soldado que lhe dá um tapa, mas um sistema opressor, uma estrutura econômica injusta ou um exército invasor? A prescrição ainda se mantém? Se a resposta for não, então temos que admitir que sua aplicação é extremamente limitada, situacional, e não um princípio ético universal. Se for sim, parece uma receita para o martírio e aniquilação. A beleza do ideal espiritual me parece inegável, mas a sua viabilidade como regra de conduta no mundo real, com maldade real e sistêmica, é muito questionável. Sua função parece ser moldar o caráter do indivíduo, ensinando-o a refletir o amor perdoador de Deus, em vez de ditar uma política de resistência para uma comunidade. A aplicação é, sem dúvida, o maior desafio da vida cristã, mas o princípio é apresentado como universal para os seguidores desse caminho. Trata-se de incorporar uma lógica radicalmente diferente, a lógica do reino de Deus, que deliberadamente não opera com as ferramentas de poder e violência do mundo. É radical, sim, leva ao sofrimento. O texto deixa claro que sim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, mas impraticável. A história está repleta de exemplos de movimentos de resistência não violenta, inspirados diretamente por esses princípios que tiveram um poder transformador imenso, de Gandhi a Martin Luther King Jr. Eles provaram que essa abordagem não é só uma bela poesia, mas pode ser uma força política e social concreta. É uma estratégia de longo prazo que visa não apenas vencer o inimigo, mas transformá-lo. É a maneira prática como os filhos de Deus demonstram uma natureza diferente que imita a de seu Pai, que, como diz o texto, faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Mas, mesmo esses exemplos históricos mostram que essa é uma vocação para poucos, para figuras heróicas, e não uma regra viável para a maioria. O que nos leva ao terceiro ponto de contenção, a questão da confiança radical versus a irresponsabilidade prática. A sessão sobre ansiedade, para mim, é o exemplo mais claro de linguagem hiperbólica. Dizer, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, e usar como exemplo as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, se levado ao pé da letra, é uma receita para a miséria. Isso desestimularia o planejamento, a poupança, o trabalho diligente, virtudes essenciais para a sobrevivência individual e o progresso social. Isso soa muito mais como uma instrução específica para o grupo de discípulos itinerantes que tinham abandonado tudo para seguir Jesus, do que um princípio econômico universal para um pai de família. Eu vejo aqui a mesma lógica dos outros pontos. Você está lendo como uma regra literal, externa, e eu vejo como um princípio interno que transforma a prática. Veja bem, o texto não diz não trabalhe ou não planeje. Ele diz não andeis ansiosos, não se preocupem. A distinção é crucial. É um diagnóstico psicológico sobre a ansiedade corrosiva que nos escraviza, que vem de um coração dividido. O comando central que estrutura toda essa passagem é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A proibição não é contra o planejamento, mas contra a idolatria. A advertência é clara: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele está expondo uma lealdade dividida. A instrução para não se preocupar com o amanhã é um chamado para uma confiança radical em Deus, que na prática nos liberta da tirania do materialismo. E essa libertação psicológica é o que permite uma vida ética mais focada, generosa e eficaz. É prático no sentido de que produz a liberdade interior necessária para se agir corretamente. Entendo a distinção que você faz entre preocupação e planejamento, mas a linguagem usada no texto é absolutista. Ela visa o choque. Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. A questão é que nós, como sociedade humana, precisamos semear, ceifar e ajuntar em celeiros. A hipérbole é tão forte que a mensagem principal parece ser o ideal de desapego total, e não uma simples dica de gerenciamento de estresse. O propósito é nos chocar para que a gente reavalie nossa dependência radical em bens materiais. Ele nos mostra um ideal de confiança total em Deus que, na nossa prática diária, será sempre imperfeito. É um chamado para reconhecer que nossa segurança última não está em nossos celeiros, por mais necessários que eles sejam. A formulação literal é um ideal extremo, não uma regra de vida prática para todos.
Serve para calibrar nossa bússola moral, mesmo que a viagem seja sempre cheia de desvios. Para mim, o Sermão da Montanha, embora imensamente exigente, apresenta o caminho para uma vida autêntica e fundamentada. Ele redefine a justiça, tirando-a da esfera de um código de regras a serem seguidas e colocando-a no centro do coração humano, de onde ela flui em ações de misericórdia, paz e retidão. É o alicerce sólido, a rocha, sobre a qual uma vida de verdadeiro significado pode ser construída, uma vida que resiste às tempestades. No final do discurso, é isso que distingue aqueles que meramente professam uma fé daqueles que fazem a vontade de meu Pai. A praticidade está em construir uma vida com um propósito e uma base que não se desfaçam, e este sermão é a planta dessa construção. E para mim, a verdadeira força e a genialidade do sermão residem precisamente em seu radicalismo intransigente. Ao estabelecer um padrão de perfeição inalcançável, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, ele age como um diagnóstico preciso e implacável da condição humana. Sua principal função não é nos dar uma escada para subirmos até Deus, mas demolir as pequenas escadas que nós construímos com a nossa própria moralidade. Ele nos esvazia de nossa autossuficiência. Ele nos mostra a nossa profunda necessidade de algo que vem de fora de nós, a misericórdia e o perdão que o próprio texto nos ensina a pedir todos os dias. Fica claro, então, que o Sermão da Montanha resiste a qualquer interpretação simplista. Seja ele visto como um guia prático para uma comunidade radical que busca viver os valores do reino de Deus aqui e agora. Ou como um ideal divino que expõe nossas limitações mais profundas e nos aponta para a necessidade da graça. No final, a gente fica com essa tensão fascinante. O sermão é um mapa prático para o novo modo de vida ou é um espelho que nos mostra o quão longe estamos do destino? A riqueza do material reside precisamente em nos forçar a confrontar essa pergunta.